dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa live devocional diretamente de Maringá, Paraná, Brasil. E aqui tá frio, mulher. Aqui a gente acordou com 9 graus. 9 graus. Então tá muito frio hoje aqui, mas estamos aqui de pé. Estamos aqui acordadas para nossa live devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 do livro de João, do Evangelho de João. Nós estamos aí nessa jornada pelo Evangelho de João. Já estamos no finalzinho dessa leitura. Hoje vamos ler o capítulo 19. Essa semana nós encerramos essa leitura do Evangelho de João. Se você não acompanhou, ao vivo, você pode acompanhar as lives gravadas lá no nosso canal do YouTube. Tudo fica salvo lá, todas as lives estão lá e tem uma playlist lá que você encontra o Evangelho de João e você pode fazer então o seu devocional lá, tá? Com as lives gravadas, fazendo as leituras junto comigo por lá, tá bom? O YouTube é @souestarblog também e você consegue acompanhar tranquilamente por lá. Aliás, tem várias playlists de lives devocionais para você fazer o seu devocional, para você fazer a sua leitura e então conseguir, aprender mais com a palavra de Deus e romper aí com tudo que limita você, tá? De aprender mais. Lani de Redenção, Ceará. Aí tá calor, né, Lani? Aí não tem frio, não. Aí deve estar bem quente. Oi, Sandra. Bom dia, minha querida amiga Sandra lá dos Estados Unidos. Um beijo pra você. Saudade das suas mensagens, viu? Tem seguidora que a gente conhece, né? Que sempre tá em contato com a gente. Quando não manda mensagem, a gente sente falta. Então, que você esteja bem. Espero que você esteja bem. Um bom dia pra você. Que seu dia seja abençoado. Nós vamos ler hoje o capítulo 19 de João, como eu já disse. Então já abra aí a sua Bíblia, tá bom? Para acompanhar a leitura junto comigo. Alexa, pausar a música. Vamos lá então? A minha Bíblia MyNA, uma nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho utilizado aqui com você. Então, quando você acompanha a leitura, se tiver algo diferente, alguma palavra diferente, é porque as nossas versões são diferentes. Existem diversas versões e, como eu sempre digo para vocês, a melhor versão é aquela que você lê. Então, não se apegue muito a isso, né? Tenha uma versão aí da Bíblia que você consegue entender, consegue interpretar, tá bom? O importante é que você leia e que não haja nenhuma desculpa para você não ler a palavra de Deus. Então vamos lá, a gente vai então ler o capítulo 19 de João. E aqui nós vamos ler a condenação de Jesus à morte e a morte dele, tá? Capítulo 19 trata disso. Então eu vou ler um pedacinho do capítulo 18, tá? Que dá a introdução ao 19, tá bom? Pra gente entender o contexto. Talvez você não esteja aqui ontem, né? Você não esteve aqui ontem. Então, só para que você entenda o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, vamos lá, começando a nossa leitura. Então, Jesus é condenado à morte. Vou começar a ler aqui, versículo 39, tá? E aí, aqui é uma fala de Pilatos, tá bom? Quem era Pilatos? Pilatos era como um governador da província da Judéia, tá? É tipo um prefeito. Então, a Judéia era uma província do Império Romano e Pôncio Pilatos era o prefeito, o governador daquela província da Judéia. Então, ele era a autoridade política daquele lugar, tá bom? Por isso que os fariseus levaram Jesus até Pilatos, para que ele o condenasse à morte, tá bom? Então, vamos lá. Então, Pilatos fala assim: mas é costume, então Jesus foi preso lá no Jardim de Getsêmani, foi interrogado por Pilatos, né? E os judeus, os fariseus, pediam que Jesus fosse condenado à morte. Então ele vai interrogar Jesus para ver se ele encontra algum crime nele, né? Se realmente existe um motivo para condenação à morte, tá? Então aí
ele interroga Jesus e ele não encontra nenhum motivo para que ele fosse morto. Né? E aí Pilatos fala assim, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Então era um costume, né, dos romanos ali, que na ocasião da Páscoa, que era um feriado, que era uma festa judaica, que um preso fosse solto, né? E aí a intenção dele era soltar Jesus, já que ele não via nenhum crime em Jesus. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Ou seja, o povo, né, que anteriormente recebeu Jesus lá com os ramos, né, naquela celebração, quando ele entrou ali em Jerusalém, montado no jumentinho, é o mesmo povo que agora tá mandando crucificá-lo e soltar o salteador, né, que é Barrabás. Então escolheram o salteador ao invés de Jesus. E aí começa o capítulo 19, tá bom? Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo? Eu acredito que muitas de vocês já devem ter assistido esse filme, porque é um filme que mostra bem isso, né? Mostra exatamente essa questão, mostra com muita realidade o sofrimento de Jesus. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, porque é um choque de realidade, pra gente ver realmente tudo que Jesus sofreu, né, por amor à humanidade. É um filme muito impactante que eu recomendo que você assista, tá? Então fala assim, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. O Senhor foi açoitado. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então foi humilhado, foi zombado, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor. Todo tipo de humilhação e agressão física e verbal Jesus sofreu naquele momento. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Pilatos insiste, eu não encontro nele crime algum, né? Eu examinei, eu interroguei, não existe crime nele, né? Então a gente vê que Pilatos tinha o intuito de soltá-lo. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, e Pilatos lhes disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Você vê o ódio no coração desses homens, né? De querer crucificá-lo. Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então, Pilatos continua insistindo, então crucifiquem vocês, matem vocês, porque eu não estou encontrando nenhum crime nele. Esse homem não cometeu nenhum crime. E os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, gente, essa palavra é quase um trava-língua, pretório, tem que repetir várias vezes para aprender a falar, pretório. Perguntou Jesus, o que é pretório? O pretório era tipo uma tenda que era uma sala de audiência, tá? Então funcionava como isso, era uma sala de audiência onde julgava as pessoas, tá bom? Então esse era o pretório. Perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta, então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Uau, que resposta de Jesus, não é mesmo? Você só tem autoridade porque foi dada lá do céu. A sua autoridade sobre mim só existe porque foi dada do céu. Senão você não teria autoridade sobre mim. Uau! Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Ou seja, o pecado maior, Jesus está dizendo, não é sobre a sua vida, porque a sua autoridade sobre mim foi dada do céu.
né? Foi permitida pelo céu. Quem tem maior pecado foram aqueles que me entregaram para o Senhor. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então ele estava sendo pressionado, né, para que realmente ele crucificasse Jesus. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não a considerasse aquilo justo. Ele investigou Jesus, ele interrogou Jesus e não encontrou crime nenhum. Então ele não queria crucificá-lo, mas ele foi pressionado a isso. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Eu não sei vocês, mas a gente começa a ler essa parte, vai dando uma angústia, um aperto no coração. Vocês sentem isso também? Ali o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então tudo que acontece aqui já tinha sido profetizado, já estava nas escrituras, estava tudo muito claro, tudo estava se cumprindo, mas aqueles que eram cegos espiritualmente não conseguiam enxergar, né? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas não conseguiam enxergar que tudo que estava escrito estava se cumprindo ali. E nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Tudo que está escrito está se cumprindo. Mas aqueles que não têm olhos para ver, aqueles que não têm o coração aberto, né? Eles não conseguem enxergar que tudo está se cumprindo. Tudo que está na palavra está se cumprindo e o Senhor está voltando. Tudo o que estava nas escrituras aconteceu. A vinda do Senhor, a morte dele na cruz, a ressurreição, tudo que foi profetizado e relacionado a Jesus foi cumprido. E tudo que Jesus disse, ele cumpriu, aconteceu. Ele morreu e voltou no 3º dia e subiu aos céus. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo veio no Pentecostes. Ou seja, ele disse que que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos, e isso aconteceu. Ou seja, o Senhor não falha, o Senhor não é homem para que minta, nem que se arrependa. Tudo que ele diz, ele cumpre, ele é justo, ele é fiel. E por isso nós não temos o porquê duvidar do Senhor. E se ele diz que ele voltaria, é porque ele vai voltar. E nós estamos, sim, nos últimos momentos, estamos, sim, vivendo os últimos momentos da igreja. E eu creio, né, nós não sabemos quando, mas eu creio que ele virá para nos buscar. Você crê também? Você tem essa expectativa no seu coração? A expectativa da vinda de Jesus gera medo ou gera alegria no seu coração? Precisa gerar alegria de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. Amém?
E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Então, quem ficou junto à cruz até o final, né? A mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, aquele grupo de mulheres que acompanhou Jesus durante seu ministério, que viajou com Jesus. Aliás, esse grupo de mulheres que mantinha o ministério de Jesus, você sabia disso? Que eram essas mulheres que mantinham o ministério de Jesus, que eram as provedoras do ministério de Jesus. Jesus fez muito pelas mulheres, inclusive ele ensinava mulheres, né? E ele permitia que essas mulheres acompanhassem ele no ministério. Então Jesus não viajava apenas com 12, mas ele tinha aquele grupo de mulheres que cuidavam do ministério dele. Mulheres que foram transformadas por Jesus, curadas, libertas de possessões demoníacas, né? Que viveram experiências sobrenaturais com Jesus, que tinham tamanha gratidão pela vida dele, tamanho amor pelo mestre, que o acompanharam no seu ministério e estiveram junto com ele até o final, até a morte da cruz. Essas mulheres permaneceram lá, né, fiéis ao Senhor, fiéis ao mestre. Isso é maravilhoso, né? O que Jesus fez por nós. Eu acredito que ninguém olhou para aquelas mulheres como Jesus olhou, né? Ninguém cuidou daquelas mulheres como Jesus cuidou. Ninguém tratou aquelas mulheres com tamanha dignidade como Jesus tratou. E essa gratidão delas é expressa, esse amor ele é expresso até o final, até o fim. Essas mulheres ficaram com Jesus mesmo, né, no momento da morte, quando parecia que tudo estava perdido, né? Imagina essa circunstância de você ver aquele homem que realizou tantos milagres, que fez tantos sinais, que transformou tanto a sua vida sendo morto, crucificado numa cruz. Parecia que tudo estava perdido, parecia que era o fim, né, daquela jornada. Mas mesmo no fim, essas mulheres estiveram com Jesus, permaneceram ao lado do Senhor, não recuaram, mas estiveram lá, né, não participando, né, mas testemunhando o seu sofrimento. Também essas mulheres são uma grande inspiração para nós, de fé e de fidelidade. Sabe, já ouviu aquela expressão até depois do fim? Tamo junto? Até depois do fim? Essas mulheres viveram isso. Elas estiveram com Jesus até depois do fim. Elas estiveram do lado do Senhor. Elas não recuaram. Elas foram fiéis a Ele até depois do fim. Vendo Jesus, a sua mãe, Maria, né? E junto dela o discípulo amado é João, tá? É ele mesmo. E isso daqui é um senso de identidade incrível de João, né? Eu sou o discípulo amado. Né? Ele se intitulava o discípulo amado. Isso daqui é um senso de identidade maravilhoso, né? Se entender como aquele que é amado. A gente precisa aprender com João a ser assim, sabe? Falar, eu sou a filha amada do Senhor. Eu sou a discípula amada do Senhor. Amém? Então, Jesus, vendo Maria, a mãe dele, junto com o seu discípulo João, disse assim, mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, veja só. No momento que ele estava lá, crucificado, morrendo, agonizando, ele teve o cuidado de cuidar da sua mãe. Jesus aqui cumpre o mandamento de honrar pai e mãe. Olha só o exemplo. No final da vida dele, quando ele estava agonizando na cruz, ele teve o cuidado de providenciar alguém que cuidasse da sua mãe após a morte dele. Por isso ele diz, eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho, agora você cuida dela. Então olha só, no último momento ele teve esse olhar carinhoso com a mãe, ele honrou a mãe dele, deixando alguém, né, porque Maria já era viúva, e deixou alguém para cuidar da mãe dele. Lindo isso, esse cuidado de Jesus, né? A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Beberam de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de sopa, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados as cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, eles não quebraram a perna de Jesus, porque Jesus já estava morto. Mas, colocaram a lança, feriram ele com lança, e dessa lança saiu água e sangue. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, olharam para aquele a quem transpassaram. Ou seja, mais uma vez João traz aqui que tudo o que aconteceu já tinha sido profetizado, já estava registrado nas Escrituras. Então veja só, o cuidado, aí a gente vê aqui a análise da escrita desse livro. Então vejam aqui o cuidado do autor do livro em comprovar que Jesus é o Messias. Então em todo momento do livro, desde o início desse livro, a gente vê o autor buscando fundamentação para dizer que Jesus era o Filho de Deus, para comprovar que Jesus era o Messias esperado, que ele era o Filho de Deus. Então ele traz todo momento referência das Escrituras, de Isaías, dos profetas que já haviam profetizado a respeito de Jesus, a respeito do Messias, provando que de fato, a palavra estava sendo cumprida, para comprovar Jesus é de fato o Filho de Deus. Jesus é de fato o Messias que nós estávamos esperando, porque tudo foi cumprido, na morte dele, tudo foi cumprido durante a vida dele. Aquilo que estava escrito foi realizado, aconteceu já. Nós não precisamos mais esperar por outro Messias, porque ele já veio e já está comprovado que ele veio. Então veja assim, como que o autor, o João, ele tem esse cuidado de sempre se fazer referência às Escrituras para fundamentar a fé em Jesus Cristo. Então veja só, a nossa fé não é uma fé sem fundamento, não é uma fé vazia, não é uma fé emocional, mas é uma fé racional, uma fé que tem fundamento. Fundamento aonde? Na palavra de Deus. A nossa fé precisa ser uma fé racional, e o apóstolo Paulo vai falar isso nas suas cartas, que nós devemos praticar uma fé racional, uma fé que é embasada na palavra. Então veja que aqui o João afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas ele faz isso baseado nas Escrituras, baseado na palavra, baseado naquilo que já havia sido escrito, baseado naquilo que já havia sido profetizado há muitos e muitos anos atrás. Então é uma fé racional, uma fé com fundamento. E essa deve ser a nossa fé. A nossa fé não deve ser uma emoção. A nossa fé não deve ser apenas um momento. Não pode ser baseada apenas num sentimento, num arrepio que a gente sente. A nossa fé, a fé verdadeira, é uma fé baseada na palavra. Nós cremos porque nós temos a palavra que comprova a nossa fé. Então essa é a importância de você conhecer a palavra, para você não ter uma fé apenas de emoção, apenas de sentimento, porque aquela que baseia a sua fé num momento, numa emoção, num sentimento, não fica, não permanece. Não permanece. Na primeira dificuldade, acaba se desviando do caminho. Então, a nossa fé ela tem que estar firmada e enraizada na palavra de Deus. Então veja como que o discípulo aqui, ele baseia todas as afirmações dele nas Escrituras, sempre falando, isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi profetizado. Então veja, notem isso, todas as vezes, em vários momentos que a gente leu esse livro, nós tivemos essa constatação, tá bom?
Sepultamento de Jesus. Aí a gente já está aqui no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, Nicodemos é um fariseu, que se encontrou, né, com Jesus à noite, e foi aquela pessoa que Jesus disse sobre o novo nascimento, aquele momento que Jesus fala que era necessário nascer de novo, né, foi para Nicodemos. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. Então, esses dois homens, né, que creram em Jesus, mesmo que em segredo, né, porque tinham medo do julgamento, tinham medo dos judeus, medo dos outros fariseus, cuidaram do corpo de Jesus, né, de todo aquele ritual que era costume, que era a tradição dos judeus para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. E aqui termina, então, o capítulo 19 do livro de João. Amanhã a gente lê o capítulo 20 e a gente vai ler sobre a ressurreição de Jesus, esse momento de vitória do Senhor. Amém? Vamos orar então, encerrar a nossa live de hoje, a nossa live devocional, a nossa leitura de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu espero vocês novamente para a nossa leitura. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada pelos seus registros. Obrigada, Senhor, por ter deixado, Pai, esse livro para que nós tomássemos conhecimento da verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que nos orienta pelo seu caminho, nos orienta para viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Obrigada mais uma vez, Pai. Obrigada por ter enviado o seu Filho. Obrigada pelo sacrifício de Jesus. Obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada pela sua ressurreição, que nos torna filhas de Deus, que nos torna mulheres salvas, livres de toda condenação, livres do pecado. Pai, que nos faz santas, que nos faz libertas, que nos faz curadas, Pai. Obrigada, Pai, pela sua obra em nossas vidas, Senhor, que nós possamos lembrar disso todos os dias e sermos gratas por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Essa foi a nossa live devocional de hoje. Quero agradecer a você mais uma vez, mulher de Deus, pela sua companhia, e amanhã a gente volta então com mais uma live devocional, capítulo 20 do livro de João. Um beijo pra você e até amanhã.